Você já parou para pensar que talvez o que mais te impede de crescer não seja o diabo, nem as circunstâncias, nem as pessoas ao seu redor, mas você mesmo? Dói admitir, eu sei, mas a verdade que ninguém quer ouvir e que pode mudar completamente sua vida é que Deus não vai te abençoar enquanto você continuar se sabotando espiritualmente. Essa é a primeira e mais dura verdade. Deus não pode mover o que você insiste em manter parado. Muitos oram, jejuam, pedem por mudanças, mas continuam alimentando o mesmo medo, as mesmas desculpas e os mesmos comportamentos que anulam a ação do céu. Querem um novo, mas não soltam o velho. Querem milagres, mas continuam vivendo como se Deus não tivesse poder. E é exatamente aí que o ciclo trava. Deus não é um mágico, ele é um Deus de princípios, e os princípios do céu não se dobram à conveniência humana. Você pode até clamar por bênçãos, mas se continuar preso ao mesmo padrão espiritual de sempre, à preguiça espiritual, à falta de posicionamento, à autocomiseração, Deus vai continuar em silêncio, não porque Ele não quer agir, mas porque Ele quer te ensinar a crescer antes de te entregar o que você pede. Essa é a verdade que quase ninguém quer encarar. Muitos querem que Deus transforme a vida, mas não querem ser transformados. Parece pesado? É, mas é libertador. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Moisés precisou sair do Egito dentro dele antes de sair fisicamente. Pedro precisou quebrar o orgulho antes de ser usado para curar enfermos. Paulo precisou cair do cavalo, literalmente, para enxergar o que nunca viu. Porque Deus não entrega grandes promessas a corações imaturos. Muitos dizem, Deus, muda minha vida. Mas Deus responde, filho, mude sua postura. Você pede por libertação, mas continua se alimentando do que te aprisiona. Você pede por direção, mas não larga o controle. Você diz que quer ouvir Deus, mas passa mais tempo ouvindo o medo do que a fé. E então vem o desabafo. Por que Deus não fala comigo? Por que parece que nada acontece? Por que estou estagnado? Mas a resposta é simples e dolorosa, porque Deus não abençoa zonas de conforto. Enquanto você insiste em ficar onde é seguro, Deus não pode te levar onde é sobrenatural. Ele vai te confrontar, vai permitir o silêncio, vai deixar portas se fecharem, porque o amor dele é tão grande que ele prefere te frustrar agora do que te perder depois. E talvez esse seja o momento que você está vivendo. Um tempo em que tudo parece parado, como se Deus tivesse te esquecido. Mas Ele não te esqueceu. Ele está te treinando. Ele está removendo de você tudo o que não cabe na próxima estação. Deus não quer te punir, Ele quer te posicionar. E a verdade é que quase ninguém quer encarar é: Deus só promove quem foi fiel no tempo da espera. Quando o céu fica em silêncio, quando as portas se fecham, quando as orações parecem não surtir efeito, não é ausência de Deus, é preparação. Ele está te dizendo, enquanto você não se mover, eu também não. Porque a fé, porque o milagre acontece quando a fé anda, não quando ela assiste. Então respira fundo e pergunte a si mesmo, eu estou esperando por Deus ou Deus está esperando por mim? Talvez hoje seja o dia de encarar essa primeira verdade com coragem. O céu não se move com emoções, se move com decisões. E talvez a decisão que vai mudar tudo na sua vida esteja a um passo daquilo que você tem medo de fazer. Deus não vai te entregar o que você pede se o que você pede vai te afastar dele. Mas quando você começa a mudar o coração, ele muda o cenário. Quando você se posiciona, ele te promove. E é aí que a vida deixa de ser um deserto e começa a se tornar uma promessa. Então, antes de pedir, pergunte, eu estou pronto para receber o que estou pedindo? Porque talvez o que Deus está esperando não é o seu pedido, é a sua mudança. E quando você entende isso, tudo começa a se alinhar. Se esse conteúdo já está te despertando, se você sente que Deus está falando com você, então se inscreva agora e deixe o seu like. Isso mostra que você está disposto a crescer e que quer continuar recebendo mensagens que tocam sua alma. Você já percebeu como é fácil dizer, um dia eu mudo,
Um dia eu começo, um dia eu obedeço, mas esse um dia nunca chega. E é exatamente aqui que entra a segunda verdade que quase ninguém quer ouvir. Deus não abençoa quem vive de desculpas. Muita gente se engana achando que Deus vai esperar para sempre. Mas há uma diferença entre o tempo de Deus e a procrastinação espiritual do homem. Enquanto o tempo de Deus é um processo de lapidação, a procrastinação é uma fuga disfarçada de fé. E o problema é que quanto mais você foge do que Deus mandou fazer, mais distante fica daquilo que Ele prometeu entregar. Quantas vezes você já sentiu que Deus te chamou para algo, uma mudança, um propósito, um recomeço, e em vez de se mover, você disse: agora não é o momento, eu não estou pronto, quem sou eu para isso? Essas frases soam humildes, mas na verdade escondem um medo de obedecer. E sabe o que é mais sério? Enquanto você hesita, o tempo continua passando. E as oportunidades que Deus coloca em sua frente não esperam para sempre. Há portas que se fecham, não por castigo, mas porque o tempo de passar por elas já terminou. A Bíblia mostra isso claramente. Quando Deus mandou Moisés subir o monte, ele subiu. Quando mandou Noé construir a arca, ele construiu. Mas quando mandou Jonas pregar em Nínive, ele fugiu. E por causa dessa fuga, ele precisou enfrentar uma tempestade. Toda desculpa espiritual gera uma tempestade emocional. Toda fuga da vontade de Deus nos coloca num mar revolto. E o pior é que muitas vezes culpamos o diabo por situações que nós mesmos provocamos com nossa desobediência silenciosa. A verdade é que não há como viver o extraordinário de Deus se você continua negociando com Ele. Deus não negocia com desculpas. Ele honra decisões. Você pode até enganar as pessoas dizendo que está esperando o tempo de Deus, mas Ele sabe quando o que você chama de espera é na verdade medo disfarçado de prudência. Muitos cristãos estão parados orando por respostas quando Deus já respondeu. E a resposta foi: vá. Mas o medo de perder o controle é maior do que a vontade de obedecer. E aqui está uma verdade que dói. Enquanto o medo for seu conselheiro, a fé será sua refém. É por isso que tantos vivem cansados espiritualmente. Oram, mas não andam. Planejam, mas não realizam. Ouvem Deus, mas não obedecem. E então reclamam que nada muda. Mas o céu não se move por palavras vazias, se move por passos de fé. A desculpa é a forma mais elegante de dizer não a Deus. E muitos estão dizendo não sem perceber. Não posso hoje, não tenho recursos, não sei como. Mas o chamado de Deus nunca vem com todos os detalhes. Ele quer ver se você confiou bastante para andar sem enxergar. Você não precisa entender o plano todo para começar a andar no propósito. Abraão não sabia para onde ia, mas obedeceu. E só depois da caminhada que ele viu a promessa se cumprir. Talvez Deus esteja apenas esperando que você dê o primeiro passo. Talvez o que falta para o seu milagre não é mais oração, é obediência. Você ora pedindo um sinal e Deus responde com uma instrução. Mas em vez de obedecer, você espera outro sinal. E o ciclo continua. Deus não abençoa desculpas, Ele abençoa movimentos. E o Espírito Santo está te dizendo hoje: pare de justificar o atraso da sua obediência com o nome da minha vontade. Talvez essa palavra te corte agora, mas ela vai te curar depois. Deus quer te colocar em um novo nível, mas o velho você ainda está agarrado ao medo. E enquanto o medo for mais forte que a fé, a promessa será apenas um sonho distante. Então pergunte-se agora: o que Deus já me mandou fazer e eu ainda não fiz? O que eu estou adiando em nome de uma espera espiritual? Porque talvez a chave que destrava o seu próximo milagre não esteja nas mãos de Deus, esteja nas suas. Se essa mensagem está abrindo seus olhos e te confrontando de alguma forma, inscreva-se no canal e deixe o seu like agora. Isso faz parte da sua resposta espiritual, é o seu sim público ao processo que Deus está começando. Você já percebeu que existem situações na sua vida que nunca mudam? Por mais que você ore, jejue, declare e espere, talvez o motivo não seja a falta de fé, mas a falta de limite.
E aqui está a terceira verdade que quase ninguém quer ouvir. Deus não vai mudar o que você continua tolerando. Há pessoas que pedem libertação, mas abraçam aquilo que as aprisiona. Pedem transformação, mas se acostumaram com o caos. Oram por mudança, mas protegem o que as impede de mudar. E o céu fica em silêncio. Não por indiferença, mas por respeito à escolha que o homem insiste em manter. Muitos cristãos estão presos em ciclos repetitivos porque Deus não pode remover o que eles se recusam a soltar. Ele não vai arrancar das suas mãos aquilo que você insiste em chamar de processo, mas que já virou prisão emocional disfarçada de paciência espiritual. Deus não vai mudar o relacionamento tóxico que você continua alimentando com desculpas. Ele não vai te libertar de um pecado que você ainda defende como fraqueza. Ele não vai restaurar sua paz enquanto você insiste em conviver com aquilo que rouba sua santidade. Enquanto você tolera, o inferno se estabelece. Enquanto você aceita o mínimo, você afasta o máximo que Deus quer te dar. A tolerância espiritual é como uma rachadura no muro da fé. Parece pequena, mas é por ela que o inimigo entra. E sabe o que é mais sério? O diabo não precisa destruir alguém de uma vez. Ele só precisa que essa pessoa tolere um pouco de trevas, um pouco de pecado, um pouco de desobediência. Porque um pouco é o suficiente para abrir uma brecha. E uma brecha aberta é como uma porta sem tranca. O inimigo sempre volta. Quantas vezes o Espírito Santo já te mostrou claramente o que precisa ser cortado, afastado, encerrado, mas você racionaliza. É só por enquanto, eu dou conta. Deus entende. E o tempo vai passando e o peso espiritual vai crescendo. E o pior é que quanto mais você tolera, menos sensível ao Espírito você se torna. Não é Deus quem se cala, é o seu coração que vai ficando surdo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que perderam o que Deus tinha por tolerar o que ele odiava. Sansão perdeu a força não porque o inimigo era poderoso, mas porque ele tolerou o pecado de forma repetida. Saul perdeu o trono não por falta de unção, mas porque tolerou a desobediência em nome da conveniência. E quantos hoje perdem paz, propósito e prosperidade não porque o diabo venceu, mas porque eles não disseram basta? Talvez o que Deus está esperando não é mais uma oração, é uma decisão. Deus não muda o que você aceita. A libertação começa quando você diz chega. O inferno teme um cristão decidido, porque o diabo não tem medo de quem ora muito, ele teme quem obedece sem negociar. Deus quer te levar a um novo nível, mas o que você está tolerando impede o seu avanço. Não há como crescer em solo contaminado. Deus só multiplica onde há separação. Se você quer ver respostas rápidas, pare de pedir por transformação onde você ainda permite deformação. A presença de Deus não habita em ambientes onde o pecado é aceito como parte da rotina. E talvez o Espírito Santo esteja sussurrando ao seu coração agora. Eu não posso curar o que você ainda protege. Essa verdade é dura, mas libertadora. Deus não vai forçar uma mudança que você não deseja de verdade. Ele espera o momento em que você se levanta e diz: eu não aceito mais viver assim. É nesse instante que o céu se move. Muitos querem o poder de Deus, mas poucos querem a postura que o atrai. A fé não é passiva, é uma decisão diária de não tolerar o que te afasta da presença. E é por isso que hoje o Espírito está te chamando a uma posição. Não aceite menos do que Deus prometeu. Não normalize o pecado, não espiritualize o erro. E, acima de tudo, não tolere o que te enfraquece. Porque o que você tolera te domina, mas o que você confronta, Deus transforma. Se essa palavra está te confrontando, é porque Deus te ama demais para te deixar estagnado. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e escreva nos comentários: eu não vou mais tolerar o que me destrói. Isso é um ato profético, é o seu ponto de virar. Você já pediu para Deus te usar poderosamente? Já orou dizendo: Senhor, me leva para o próximo nível? Pois é, essa é uma oração perigosa, porque antes de te levar, Deus vai te provar. E aqui está a quarta verdade que quase ninguém quer ouvir. Deus sempre testa a fé antes de liberar a promessa. O processo é o campo de treinamento dos escolhidos. Deus não promove sem provar. Não porque Ele queira te ver sofrer, mas porque a fé que não é testada não é confiável.
E o que Deus quer fazer na sua vida exige maturidade espiritual. E isso só se conquista quando o fogo da provação queima o que é raso e revela o que é verdadeiro. A verdade é que muitos querem a promessa, mas poucos suportam o deserto. Querem a bênção, mas sem o preparo. Querem a exaltação, mas sem o quebrantamento. Mas Deus não é um mágico celestial. Ele é um pai que forma caráter antes de liberar cargo. Quando você ora pedindo crescimento, Deus não te entrega um trono, Ele te entrega uma prova. Quando você pede paciência, Ele não te dá tranquilidade. Ele te coloca em situações que vão testar o seu controle. Quando você pede fé, Ele não te enche de milagres. Ele te coloca em lugares onde crer será a única opção. E é aí que muitos desistem, porque esperavam um atalho e Deus ofereceu um altar. Esperavam facilidade e Deus ofereceu formação. Mas o céu só confia grandes promessas nas mãos de quem aprendeu a permanecer, mesmo quando nada faz sentido. Deus não se impressiona com lágrimas de desespero, mas se agrada da fé que continua firme quando tudo parece perdido. A verdadeira prova da fé não é quando o mar se abre, é quando ele ainda está fechado e mesmo assim você continua caminhando. Abraão foi testado antes de se tornar pai de nações. José foi provado na prisão antes de ser governador. Davi enfrentou o esquecimento antes da coroa. E Jesus, o Filho de Deus, foi levado ao deserto antes do ministério. Por quê? Porque a glória sem prova gera orgulho, mas a glória após o teste gera autoridade. Talvez o que você está enfrentando agora não é um castigo, é um teste. Deus está observando como você reage quando parece que ele se calou. Ele quer ver se você continua fiel quando as portas se fecham, se continua orando quando o céu parece silencioso, se continua crendo quando nada acontece. O teste da fé não é sobre o que você sente, mas sobre o que você decide fazer quando não sente mais nada. Você ora mesmo sem vontade? Você adora mesmo sem emoção? Você permanece mesmo sem resposta? Se a resposta é sim, então parabéns, você está passando na prova. Porque Deus não está procurando perfeição, está procurando constância. Aqueles que continuam mesmo cansados são os que recebem o que muitos desistem de buscar. E há algo poderoso nisso. Quando Deus te testa, Ele não quer te destruir, Ele quer te revelar. Cada prova é uma oportunidade para mostrar a você mesmo quem você é no reino espiritual. É no fogo que o ouro se purifica. É na dor que o propósito se solidifica. E é na escassez que a fé se multiplica. Deus vai te exaltar, sim, mas antes Ele precisa ter certeza de que o seu coração não vai se corromper com o sucesso. O trono é só para quem aprendeu a adorar também na caverna. Então, se hoje você sente que está sendo testado, respire fundo. Não reclame, não duvide. Você está sendo moldado para carregar algo maior. O que Deus está construindo dentro de você vale infinitamente mais do que o que Ele ainda vai colocar em suas mãos. E lembre-se, a prova não vem para te afastar, vem para te alinhar. Quando tudo estiver difícil, diga: Senhor, não me tira da prova, me ensina através dela. Porque o mesmo Deus que testa é o Deus que recompensa. E no tempo certo, Ele vai te honrar diante de todos que duvidaram de você. Não fuja do processo, abrace-o como parte do propósito. O fogo que hoje te prova é o mesmo que amanhã vai brilhar em você. Você não está sendo esquecido, está sendo preparado. E quando esse teste terminar, Deus vai te exaltar diante de quem te viu sendo provado. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora e declare nos comentários: eu permanecerei firme até o fim. Isso é um ato profético, e o céu responde a quem permanece fiel. Você já percebeu que às vezes a sua maior luta não é contra o diabo, nem contra as circunstâncias, mas contra você mesmo? Contra o seu orgulho, contra o seu controle, contra o seu medo de soltar o que Deus está te pedindo para entregar? Pois essa é a quinta e talvez a mais dura de todas as verdades. Deus só muda a história de quem se rende completamente. Muitos querem que Deus transforme suas vidas, mas sem abrir mão do controle. Querem milagres, mas mantendo o comando. Querem um novo tempo, mas ainda seguram o velho.
Mas Deus não é coadjuvante na sua história. Ele é o autor. E o autor só escreve algo novo quando você tem coragem de entregar a caneta. Rendição não é desistência. Rendição é dizer: Deus, eu confio em ti, mesmo quando não entendo nada. É quando você para de lutar com suas próprias forças e começa a depender da graça. É quando você entende que Deus não precisa da sua performance, Ele precisa da sua entrega. A verdade é que enquanto você quiser ter razão, Deus não pode te dar revelação. Enquanto você quiser controlar, Ele não pode conduzir. Enquanto você quiser segurar, Ele não pode encher as suas mãos. Por isso há momentos em que Deus permite o colapso, não para te punir, mas para te libertar do peso de tentar ser o dono da própria vida. Ele vai deixar algumas coisas desabar para te mostrar que você não é o alicerce. Vai permitir o silêncio para que a sua voz interior se canse de gritar e finalmente aprenda a ouvir. Vai permitir a perda de alguns planos para que o seu propósito verdadeiro possa florescer. Porque a rendição é o portal da transformação. Foi quando Jacó cansou de lutar que Deus mudou seu nome para Israel. Foi quando Jonas se rendeu no ventre do peixe que Deus o levou de volta à sua missão. Foi quando Maria disse: cumpra-se em mim a tua vontade, que o Salvador veio ao mundo. E foi quando Jesus, no Getsemane, orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua, que a salvação se cumpriu. Deus sempre espera esse momento, o da rendição total. Não porque Ele precise da sua submissão, mas porque Ele quer o seu coração inteiro. E há uma coisa que o céu não resiste: um coração quebrantado. Quando você se entrega, algo muda no mundo espiritual. O peso sai, a ansiedade perde força, o medo se dissolve, porque a rendição abre espaço para o mover de Deus. Enquanto você tenta resolver, Deus observa. Mas quando você entrega, Deus age. Quantas vezes você já sentiu que estava orando, jejuando, se esforçando e nada acontecia? Talvez não fosse falta de fé, talvez fosse falta de entrega. Deus não quer só o seu clamor, Ele quer o seu controle. E quando Ele finalmente o recebe, o céu começa a se mover de uma forma que nenhuma força humana conseguiria provocar. Você pode até não entender o que está acontecendo, mas se está sendo levado a um ponto de rendição, saiba, você está mais perto do seu milagre do que imagina. A grande virada da sua história não virá quando você conseguir fazer mais, e sim quando você decidir soltar. Quando parar de insistir em caminhos que Deus já fechou. Quando parar de tentar curar feridas que Ele quer cicatrizar. Quando parar de carregar o que Ele já te mandou deixar. Há uma unção reservada para quem se rende, e ela é libertadora. Ela muda atmosferas, abre portas, cura a alma e redefine destinos. Porque quando o homem se cala, o céu fala. Quando o homem solta, o céu segura. Quando o homem entrega, o céu entrega de volta, multiplicado, restaurado, glorificado. Então, se você sente que chegou ao limite, talvez esse não seja o seu fim, seja o seu ponto de rendição. Deus está dizendo: me entrega isso, me entregue essa dor, me entregue essa pessoa, me entregue esse futuro, porque só quando você soltar, eu poderei agir por completo. E quando você fizer isso, algo sobrenatural vai acontecer. A paz que excede o entendimento vai preencher o seu coração. O peso que te acompanhava vai desaparecer. E a presença de Deus vai ocupar o espaço que antes era tomado pela preocupação. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir, mas que pode completamente mudar a sua vida. Deus espera o seu sim total antes de liberar o agora dele. Enquanto você insiste, o processo se prolonga. Mas quando você se rende, o tempo muda. E o que antes parecia impossível se torna inevitável. Porque Deus não precisa que você vença, Ele precisa que você confie. E no momento em que você fizer isso, o milagre começará. Se essa mensagem falou profundamente com você, inscreva-se agora no canal e declare nos comentários: eu me rendo à vontade de Deus. Essa simples frase é uma chave espiritual e pode ser o início da sua virada.